para que nós possamos continuar de reforma íntima, para que nós possamos refletir muito os acontecimentos, sobre os nossos sentimentos, que estão sempre também sendo objeto do nosso estudo, né? Então, é muito importante que a gente possa se reunir, que a gente possa estar conectados verdadeiramente por essa intenção de estudar, de aprender, de mudar, né? Essa decisão de mudar os nossos padrões é algo muito importante, porque mexe com o nosso propósito de vida, mexe com os futuros. Então, nós temos sempre que estarmos atentos a isso, a proposta que nós nos fazemos, aos objetivos que nós nos damos, e assim nós continuarmos cada vez mais cientes da importância desse papel da espiritualidade nas nossas vidas. Então, momento de reflexão, sim. Momento de aprendizado, sim. Momento de oração, sim. Isso todos os dias. Nós precisamos fazer esta conexão com o alto, essa conexão com o que há de positivo e de melhor nas nossas vidas, sempre. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para nós, né? Bom, nós estamos aqui, vou dar uma olhadinha no chat para que nós possamos ver quem já está online, para depois a gente ir para o nosso estudo. Dona Vera Viana, seja bem-vinda, boa noite. Norma, boa noite. Marisa, boa noite. Osanira, olá, boa noite. David, tá bom. Que pena, né, que quarta-feira a gente não está se vendo. Mas, olha só, fica gravado os nossos vídeos das quartas dele, de ter uma conotação mais psicológica. A gente tem estudado mais Joana de Ângeles, né? Então, é muito bom. Obrigada pelo carinho. Dona Solange, boa noite, querida. Miraneide, há quanto tempo? Saudade de você. Edneia, boa noite. Conceição, boa noite, muito obrigada. Lúcia, boa noite, seja muito bem-vinda. Que bom, com tantas pessoas já aqui, eu quero dar o meu boa noite também para vocês que não escrevem a mensagem no chat, mas que estão diariamente conosco. É muito bom sentir essa presença, essa corrente de orações, muito bacana. Hoje nós vamos estudar uma lição deste livro, Palavras de Vida Eterna. O livro Palavras de Vida Eterna é a psicografia do nosso querido e amado Chico. E também ele é autoria espiritual do Emmanuel. Emmanuel, esse mentor que deixou quantos e quantas centenas de livros escritos para a nossa reflexão, para auxiliar na nossa evolução espiritual. Então, eu vou ler o capítulo 50. O capítulo 50, Confiemos alegremente. A passagem evangélica está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Paulo de Tarso. Sempre que eu vou falar dessa palavra, eu engasgo e engulo alguma letra, mas hoje eu falei certinho, vocês perceberam? Tessalonicenses. Bom, então, através dessa frase de Paulo de Tarso, Emmanuel coloca a sua impressão sobre esse tema, através dessa escrita maravilhosa que nós temos às nossas mãos. Vamos ler, então. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre à fonte cantando pelo
Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos, além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volta o sol em luminoso silêncio, acalentando homens. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde, da esperança, do trabalho e do amor. Rejubila-te buscando a frente. O tédio é deserção. O pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos com tudo, com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Então, é uma lição que nos lembra do valor de nós nos alegrarmos e rejubilar, né? Regozijar é aquela alegria profunda, uma grande e profunda alegria. Então, essa lição nos lembra algumas mensagens que o Pai nos envia no dia a dia, para que nós possamos estar cientes da sua presença e da importância da alegria nos nossos corações. Aqui Emmanuel começa lembrando que nós precisamos de ter a gratidão e alegria onde nós estivermos, até pelo nosso tempo de vida, correto? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora reparar as forças da natureza. Vamos pensar, né? Tem uma brisa, e como é bom quando nós estamos naquele auge daquele calor, vem aquela brisa que bate no nosso rosto e refresca o nosso corpo. A impressão que a gente tem é que refresca a nossa alma. Depois que tem uma tempestade, a gente olha para aquela chuva forte e a gente percebe que depois, a hora que aquela chuva passa, é aquela grama mais verde ainda, né? E a gente percebe que nessa hora nós estamos olhando cores que ficam mais intensas. Quando a noite vai embora, o sol chega, nós vamos até o campo, até uma hortaliça, até o gramado, as flores, o jardim, e a gente percebe que o colorido está intenso, mas tem um brilho diferente. É o brilho do orvalho que está ali nutrindo cada plantinha com aquele pouquinho de água, né? Que dá para poder mantê-la viva e protegê-la durante algum tempo antes do calor mais forte. Então é muito bonito nós percebermos que depois de uma noite vem o sol, e o sol nos ilumina sempre, todos os dias. Mesmo apesar das nuvens, o sol existe, porque se o sol não estivesse aqui conosco, nós teríamos uma escuridão, né? Como acontece com alguns países nórdicos, né? Que tem uma noite que dura meses, tem outros que tem um dia que dura meses. Então, nós temos o privilégio desse anoitecer e desse amanhecer diários. Olha que coisa fantástica. E Emmanuel fala, né, também que por mais que a gente tenha um mal que golpeie o nosso coração, nós precisamos de saber que depois disso vem uma enxurrada e que leva tudo aquilo que está ali naquele caminho, mas deixa um caminho limpo, um caminho para que a gente percorra e encontre o que há de maravilhoso.
Emmanuel completa que o pessimismo é um veneno. E quem é que se envenena? A pessoa pessimista, a pessoa que não tem uma esperança no seu coração, que não acredita que depois da tempestade vem a bonança. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pensar neste momento, cada um de nós. Hoje, nós agradecemos pelo quê? O que hoje nos deixou com o coração alegres? Eu posso agradecer por hoje estar completando mais um dia de vida. Eu posso agradecer por hoje estar completando mais um ano de vida. Eu posso agradecer por estar fechando um mês onde eu consegui cumprir os meus compromissos no lar, no trabalho. Eu posso estar feliz porque eu sei que a minha família está viva, está com saúde. Eu posso estar feliz porque eu sei que mesmo com o desencarne de algum parente, de algum amigo, haverá o reencontro, porque é nisso que eu acredito, isso que eu sei que acontece. Então nós precisamos de ter uma serenidade, porque quando nós temos a serenidade, nós ficamos felizes. Ninguém com a alma inquieta, com a alma em tormento, consegue ter um ânimo e uma alegria. É um pré-requisito para a alegria nós estarmos com a nossa alma em paz, com aquela consciência tranquila, né? O sorriso, então o sorriso nos nossos lábios passa a ser um arco-íris no céu que alguém enxerga. Como é bom nós recebermos o sorriso de alguém quando nós estamos tão necessitados de olhar para um arco-íris no céu. E nesse momento o nosso sorriso se transforma, né? Naquele arco-íris lindo. Então, lembrando disso, nós precisamos de manter o ânimo forte e nós precisamos de estampar o otimismo. E como eu falava outro dia, como é difícil a gente ver gerações sem esperança, né? A gente vê gerações... Desculpa. Eu liguei o ventilador aqui, veio... Então, como é difícil a gente ver pessoas que esparramam o pessimismo, né? E nós precisamos de entrar nessa luta de colocar o otimismo. Não é o otimismo bobo, mas é o otimismo da fé. O otimismo que acredita que Deus está presente e que esses detalhes são mimos, né, para nós. Existe uma história muito bonitinha de uma pessoa que estava sentada perto do Museu de Artes em Chicago, nos Estados Unidos, e olhava, né? Para nada, olhava as pessoas passando, estava ali esperando alguém que estava lá dentro do museu. E aí, nesse momento, o sol começou a se pôr, e teve aquela tonalidade bonita do céu com o sol, no final de tarde, e ele viu uma revoada de gansos, e os gansos fazendo aquele desenho em V, e aquele barulho, e ele achou lindo e ficou encantado. Que céu, que presente, aquele céu maravilhoso, alaranjado, aquele pôr do sol, o sol se pondo e os gansos passando ali. E ele olhou aquilo e, de repente, olha para o lado, a alguns metros de distância, ele enxerga uma mendiga, muito pobre, sentada do outro lado da escada, onde ela fazia os seus pedidos, né, através do chapeuzinho ali. E aquele senhor olhou para o olhar daquela senhora, esses olhares se encontraram, e ela sorriu, e ele sorriu para ela, porque naquele momento, o sorriso de um com o sorriso de outro, a comunicação era assim: você viu os gansos? Eu vi. Você também viu? Eu vi. Era esse o diálogo silencioso, ambos encantados com os gansos do céu. E o que é mais interessante
é que aquele era um senhor rico de posses e estava ali, né? Sentado esperando alguém. Aquela era uma mulher que nada tinha e sentava próximo para tentar receber uma gorjeta e com a gorjeta buscar comprar um alimento. E aquele espetáculo do céu foi tão lindo que uniu em um sorriso aquele homem rico e aquela mulher miserável. E ele escutou essa mulher que foi falando, ajuntando as suas coisas, porque a noite já estava chegando, e ele ouviu o que a mulher falou. E ela falou assim: esse Deus, meu pai, me estraga com tantos mimos. E ele se espantou com aquelas palavras. Como poderia uma mendiga que não tem nada agradecer dessa forma? E ele falou: será que ela estava brincando? Aí ele pensou: não, foi a visão do voo dos gansos. E ela tinha nesse momento uma forma de sobreviver àquela vida sem dignidade. Era ela buscando se conectar com aquelas belezas que eram presenteadas pela natureza. Ela tomava posse do papel dela de filha do pai. E naquele momento ela agradecia os mimos que eram para todos. Então, naquele momento, ele se lembrou da existência de Deus. E era tudo o que ele precisava naquele dia. O aprendizado que ele precisava era a lembrança da existência de Deus. Então, temos que nos alegrar, regozijarmos, e aquela mendiga idosa estava regozijando ao ver o pôr do sol com o voo daqueles gansos. Aquele espetáculo maravilhoso. E para ela, toda a beleza da natureza era um mimo do pai. E ela se sentia mimada. E sentia que aquele pai não a esqueceria. Olha que história, né? Na necessidade da gente se regozijar. Mas quando eu li esse capítulo, né, que Emmanuel fala, regozijai-vos sempre, confiemos alegremente, a gente pensa e a gente escuta, é fácil confiar. Você tem saúde, você tem uma condição econômica que você não precisa dos outros, né? É fácil falar, confie sempre. Mas e nas situações difíceis? Como fazer para confiarmos? E aí eu me lembro, no último capítulo, basicamente, do livro Boa Nova, Psicografia de Chico, autoria espiritual de Humberto de Campos, a gente vê lá no último capítulo, quando ele fala de como aconteceu o desencarne de Maria de Nazaré. Ela já velhinha, né? E aí ela estava já aguardando a morte que chegava. Então, quando a madrugada foi embora, né? Aí aquela alma deixava a terra. E ela chorava de júbilo, de saudade, de esperança. Há quanto tempo ela não via o seu filho bem-amado? Então, ela notou que havia junto dela como se fosse uma caravana. E ela experimentou a sensação de estar se afastando do mundo. E ao perceber que ela já se afastava deste mundo, ela sentiu muitas saudades da Galileia. E quando ela pensou na Galileia, ela já se encontrava lá na Galileia. E aí ela visitou os seus sítios prediletos e matou a saudade da Galileia. E ela pensou com desejo de rever o lago de Genezaré, ali onde seu filho também havia caminhado, e ela se viu lá. Ela reviu Tiberíades, o Jordão, e ela foi ficando tão contente de poder, né,
em espírito visitar todos aqueles momentos, todos aqueles locais, e ela já olhava para aquela caravana espiritual que se dispunha a partir, quando Maria, mãe de Jesus, se lembrou dos discípulos do Filho, que eram perseguidos pela crueldade do mundo, e desejou abraçá-los, aqueles que ficavam presos no vale das sombras, à espera da claridade do reino dos céus. E com esse pensamento, de repente, ela foi chegando na cidade e vendo as obras de mármores, e ela percebeu que ela se encontrava em Roma, e aí aquela multidão aguardava os eventos. E ela percebia que aquela beleza daquela cidade estava escondendo sentimentos de um sofrimento muito grande. E ela foi até os cárceres, onde centenas de rostos amargurados retratavam aqueles padecimentos terríveis. E os condenados tinham no coração um consolo desconhecido. E ela chegou de um a um, se aproximando, e participou das angústias de cada um, e orou com cada um, e nas suas preces havia e a certeza de que as preces seriam atendidas. Ela sentiu-se uma mãe da assembleia daquelas pessoas torturadas pela injustiça. E ela percebeu mulheres que haviam abandonado o conforto do lar para que seguir seu filho, jovens que seguiam a vida para seguir Jesus, velhos que rogavam ao pai que protegessem as esposas, os filhos e os netos desamparados. E Maria foi aliviando o coração de cada um. Mas o que ela poderia lhe dar? O que ela poderia dar a cada uma daquelas almas? Maria pensou: eu não posso pedir para que eles não passem por este momento, porque eu não posso suplicar ao Pai e a meu filho a liberdade dessas pessoas, porque elas estão aqui em missão. Há um sentido, eu já aprendi com meu filho, eu não poderia rezar ao Pai pedindo para ele não ser crucificado, porque ele já estava no seu planejamento. Eu não posso pedir que dê liberdade para essas pessoas, porque tem um aprendizado deste momento nessas prisões. Mas eu posso fazer com que o coração de cada um preso grave na sua memória espiritual algo diferente do que a angústia dos últimos momentos com as pessoas. Então Maria se aproximou de uma jovem encarcerada, a pele pálida, muito magrinha, pela falta de tratamento adequado, e ela falou no ouvido dessa jovem: canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertemos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E a triste prisioneira, emoção tão grande no seu coração, que o seu coração chegou a vibrar. E ela olhou para o firmamento de onde estava, e com aqueles olhos parados, admirando as estrelas ao longe, ela ignorou aquelas grades e entrou em contato com a alegria que tomara conta do seu coração, mesmo estando naquela prisão. E a alegria por ter conhecido Jesus, a esperança do reencontro com o Mestre querido. E ela foi pegando todas as suas dores e transformando em júbilo e felicidade. E ela começou a entoar um hino de alegria. E começou baixinho e foi aumentando. E foi um canto melodioso, bonito. E de repente, aquelas centenas de vozes dos prisioneiros naquela prisão imunda, após tantos maltratos, cantaram com essa música. E o coral de mais de 100 pessoas
tiveram o júbilo e a alegria de lembrar do Mestre amado, no momento em que eles sabiam que a morte do físico chegaria, mas que a morte não existia. Eles acreditavam nisso. E aí, quando todos estavam sentindo alegria nos seus corações, regozijando em nome do Senhor, Maria, a nossa mãe querida Maria, sentiu que ela poderia já se retirar. E só depois disso, ela com a sua caravana foi em direção ao reino dos céus. E ela partiu para o mundo espiritual. Então ela deixou essa lição, que nos momentos mais difíceis, nós devemos entrar em contato com a nossa fé. E a nossa fé vai abrir as portas, as janelas do nosso coração, do nosso espírito. E trazer alegria. A alegria que emociona. Porque é uma alegria que ninguém tira da gente. Independente do momento. É possível sentir alegria cuidando de um leproso, sim, como Francisco de Assis se rejubilava. É possível sentir alegria cuidando de um enfermo, sim, como o Dr. Bezerra, cuidando do corpo físico e sabendo quando a alma ia partir. É possível sentir alegria num período de doenças, sim, porque nós sabemos que a doença, ela não é uma punição, ela é um aprendizado, ela vai passar e a saúde vai voltar. É possível sentir alegria diante de um momento de luto onde enterramos uma alma querida? Sim, não a alegria da não convivência, mas a alegria da entrega daquela alma, daquele espírito amado e querido para o Mestre e para as falanges do bem. Que nós possamos nos conectarmos com alegria. Cantemos diariamente, cantemos no chuveiro, cantemos os hinos que sabemos, louvemos a Deus, a Jesus, cantemos. Quando a nossa alma estiver pequena e não tiver como segurar a tristeza, busquemos um cântico de amor, porque ali vai acender uma luzinha no nosso coração e esse amor vai se espalhar. Cantemos a paz, a alegria, a esperança. Cantemos. É uma das formas de vir a alegria. E se não dá para cantarmos, oremos e mudemos o nosso padrão vibratório. E como Emmanuel aqui falou, confiemos alegremente, regozijai-vos sempre. Onde há confiança, há alegria. Onde há medo, há tristeza, há desconforto. Rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Todos nós, em algum momento da nossa evolução, habitaremos o reino dos céus. E para entrar no reino dos céus, a alegria, a esperança, sejam nossas. Vamos refletir sobre essa lição de hoje. Estamos em uma pandemia e podemos ter um momento do dia para cantarmos. Coloquemos alegria na nossa casa, coloquemos uma flor, coloquemos músicas que alegram, coloquemos mensagens edificantes, leiamos livros bons, séries que mexem, né, com a nossa alegria, com o nosso amor, para que possamos, daquela gotinha de luz, irmos formando uma cadeia e sermos pura luz, somando com a luz do outro, do outro, do outro, e sermos um mundo muito mais iluminado. E o que ilumina os nossos olhos é a alegria e o amor nos nossos corações. O que ilumina o nosso sorriso é a alegria e o amor nos nossos corações. Eu posso fazer um movimento voluntário,
Sim, nós podemos, mas o sorriso que vem recheado de amor e de alegria, ele é diferente. Ele é uma tatuagem no nosso rosto, porque a nossa alma está tatuada deste amor do nosso Pai, do nosso Jesus, Mestre querido, da nossa Mãe Santíssima, por cada um de nós, pequeninos ainda, encarnados na Terra e em processos de aprendizagem. Agradeçamos ao Pai com júbilo e alegria. Vamos fazer a nossa oração de hoje. Pai amado, nós neste momento estamos com imensa alegria ao te agradecer pelo dia de hoje, ao agradecer por todos os mimos que o Senhor faz com cada um de nós. O mimo de nos dar a oportunidade de enxergar colorido, o mimo que o Senhor nos dá, das nossas mãos que podem tecer, que podem cumprimentar outras mãos, que podem arar, plantar, colher, mãos que podem escrever. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade na nossa realidade. Medicamentos alopáticos, homeopáticos, tantos tipos de medicamentos para cuidar do nosso corpo que precisa de cuidados. Agradecemos a variedade de alimentos, a facilidade que temos em nos transportarmos, em nos comunicarmos. Agradecemos por estarmos vivenciando esses momentos de angústia, sim, porque nos angustiamos inúmeras vezes, mas de oportunidades, de reflexões, para que possamos sair da angústia e retornar para o equilíbrio da paz, do amor e da alegria. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a alegria de viver, a alegria de amar, a alegria de se doar em nome desse amor. Obrigada, Mãe Santíssima, por cuidar de nós em todos os instantes das nossas vidas, em todos os momentos. E te rogamos, Mãe, que cuide de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em sofrimento no orbe terrestre. Mas também te pedimos que possa envolver com seu amor incondicional todos aqueles que não sofrem, mas que estão trabalhando intensamente, auxiliando a minimizar o sofrimento alheio. Obrigada, Mãe. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, Pai. Obrigada por termos um mundo maravilhoso e que possamos saber enxergar esses mimos do Pai centenas de vezes ao longo do nosso dia, que possamos enxergar a grandeza que é estar vivo, que possamos sentir esse amor que habita o nosso ser, este amor que nós dedicamos ao nosso Mestre, este amor que dedicamos ao nosso próximo, à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Deus Pai, mas também que dediquemos este amor a nós mesmos, nos presenteando com alegria, com a música e com a sensação de que estamos colaborando na construção de um mundo melhor. Assim, nós finalizamos com esta oração, o estudo e oração de hoje, lembrando que cada um possa pedir pelos seus, aquilo que angustia o coração. Sejamos portadores das preces para o alto e recebamos todos esses pedidos de oração que chegam até nós, para que nós possamos doar a melhor energia por todos aqueles necessitados. Assim, nós vamos finalizando o nosso estudo de oração, dizendo graças a Deus, que assim seja. Pois bem, meus amigos,
terminamos o nosso estudo de oração de hoje. Hoje, quinta, amanhã, sexta-feira, o nosso estudo de oração acontecerá às 18 horas, para fecharmos muito bem essa semana. Alegria, alegria é o que eu desejo a vocês. Muita alegria, muito júbilo, muita gratidão. E amanhã nós nos reencontramos. Receba o meu abraço de alegria, de gratidão, amoroso. E amanhã estaremos aqui juntinhos novamente, para a minha alegria, para a sua alegria, para a nossa alegria. Até amanhã, boa noite.